dia, galera, tudo bom? Eu vou trabalhar aqui da minha casa mesmo, porque tá muito difícil. A gente tá passando por uma situação complicada que requer muita atenção, até porque a gente precisa entender que essa quarentena é coisa séria, não é brincadeira, né? Então, por isso, a gente vai fazer as nossas atividades aqui, eu da minha casa e vocês na casa de vocês, tentando preservar a saúde de todos, né? Não só dos idosos, mas das crianças que têm problemas respiratórios, como também os adultos, todos que precisam de cuidados. E aí a gente vai começar falando sobre o sistema feudal, ou seja, a construção do sistema feudal. Falamos na aula anterior, na escola, né? Falamos sobre o Império Carolíngio. Ou seja, como esse império foi grandioso e como que as contribuições dele foram importantes para conectar tanto a relação com a Igreja Católica, quanto, né, a fortaleza de elementos da cultura germânica. Ou seja, é a partir desse Império Carolíngio que a gente vai observar uma relação muito intensa com a Igreja. É claro que Clovis, na dinastia merovingia, já estava mantendo uma relação com a Igreja Católica, mas a partir da relação do Carlos Magno, a Igreja Católica vai ganhar uma hegemonia muito grande. E aí a gente vai ver a base da estrutura do teocentrismo, ou seja, Deus estava ao centro de todas as coisas. E as pessoas acreditavam de fato que aquela sociedade era daquele jeito porque Deus queria aquilo para a vida delas. Isso era uma visão teocêntrica, a visão da Igreja Católica. E vai legitimar todos esses elementos culturais existentes no sistema feudal. O quadro, ele está evidenciando várias questões que a gente pode analisar aqui. Primeiro, os laços de sucerania e vassalagem. Esses laços, eles foram iniciados lá na época do Carlos Magno, né? Foi isso que contribuiu significativamente para a fragmentação do Império Carolíngio após a assinatura do Tratado de Verdun. Ou seja, o Tratado de Verdun legitimou, né, essa fragmentação territorial e isso enfraqueceu ainda mais a dinastia carolíngia. A partir daí, a gente vê o início do sistema feudal, ou seja, uma relação que tem o sucerano com o vassalo. Ambos são nobres, ou seja, é uma relação entre pessoas da mesma classe social. Preciso lembrar que a sociedade feudal é uma sociedade dividida em estamentos, ou seja, cada um tem uma posição social muito bem definida. É muito difícil uma mobilidade social numa sociedade estamental. E dentro dessa base, a gente tem dois nobres, ou seja, o sucerano, que é aquele que doa a terra, e o vassalo, que é aquele que vai receber. O sucerano doa terras ao vassalo, por quê? Porque ele precisa do vassalo. Ele fez isso porque ele quer manter uma relação de dependência de um para com o outro. Lembrem do comitatus. Ou seja, eu dou terras para o vassalo porque esse vassalo vai agora ter uma dependência comigo. Então, esse vassalo recebia essas terras. Ah, mas ele parava por aí? Na verdade, não. É uma relação contínua. Preciso lembrar que o sistema feudal, ele era descentralizado. O que isso quer dizer? Que não existia um Estado, não existia um governo que controlava todos aqueles territórios. Cada feudo tinha sua autonomia e cada feudo era organizado à sua maneira. Lembrando que essa organização, elas eram muito parecidas, mas cada senhor feudal controlava da maneira que quisesse o seu feudo. Então, o sucerano doava terras ao vassalo em troca de proteção, em troca de um relacionamento, né, de dependência do vassalo para com o sucerano. E como era uma relação contínua, o vassalo, ele também se tornava sucerano de alguém. Ou seja, era uma relação que ia se dando continuidade. Então, o sucerano doava terras ao vassalo, que se tornava sucerano de outra pessoa. Então, é uma relação que a gente vai visualizar aí de uma maneira muito clara. Vamos lá. Eu determinei algumas coisas aqui nesse quadro. A gente vai observar que existe uma divisão importante. Eu tenho o rei, eu tenho o clero, a nobreza e os servos. É uma sociedade estamental. Isso quer dizer que quase não tem mobilidade social. Isso está relacionado a essa visão teocêntrica. Ou seja, as pessoas acreditavam que Deus estava ao centro de todas as coisas. Por conta disso, o livre-arbítrio ele era deixado de lado, porque eles entendiam que tudo que era feito precisava ser
feito por conta de agradar a Deus. Ou seja, olha, eu vou agradar a Deus e, portanto, eu não posso ter a vida que eu quero. Tem que respeitar aquilo que Deus colocou na minha vida. Então, se Deus colocou para eu ser servo, eu tenho que aceitar sem questionar essa composição social. Isso gerou várias questões. Isso gera, né, a legitimação da desigualdade social e a permanência durante muitos séculos desse sistema feudal. Por que disso? Porque os servos eram a maioria. Então, se eles estivessem condicionados a aceitar a imposição da igreja, isso contribuía muito para que eles continuassem a dominar a mentalidade daquela época. Isso é muito importante a gente observar.